Começa agora o tempo de antena do Movimento para a Democracia. O Partido da Liberdade, da Democracia e da Esperança para Cabo Verde. Boa tarde a todos. Esta semana abordamos no nosso tempo de antena espaço livre de comunicação do MPD com a sociedade cabo-verdiana, a conferência de imprensa do presidente do MPD sobre a degradação da situação económica e financeira do país, a interpelação do grupo parlamentar do MPD sobre o setor da saúde e a rubrica Os Feitos dos anos 90. A conceituada empresa internacional de rating Fitch baixou a notação de Cabo Verde de estável para negativo relativamente à apreciação geral do país. Este cenário é sinal de que o mercado internacional deixou de acreditar e tenderá a acreditar cada vez menos na capacidade de Cabo Verde honrar os seus compromissos decorrentes dos empréstimos concedidos ao Estado de Cabo Verde. O presidente do MPD, Dr. Carlos Veiga, em conferência de imprensa dada na cidade da Praia, mostrou-se preocupado quanto à atual situação económica e financeira do país. A grande maioria das famílias já sente essa situação todos os dias, não é? E as empresas também já o sentem, não é? Mas até agora o governo tem conseguido esconder a realidade com o discurso da ilusão. Mas nas últimas semanas a gravidade da situação tornou-se tão patente que já não pode mais ser escondida nem ignorada, mesmo pelo comum cidadão. Os indícios são vários e bastantes. Vou falar de 5 desses indícios. Primeiro é que o Instituto Nacional de Estatísticas publicou, só agora em 2013, as contas nacionais de 2007 a 2010. Publicação que veio demonstrar 4 coisas que são muito graves. Primeiro, que o crescimento médio da economia do país, no referido triênio, foi muito pior do que imaginar até pelos mais céticos. Foi um crescimento rastejante de apenas 2,2%, tendo mesmo sido negativo e recessivo no ano de 2009. Segundo, que este crescimento médio foi de menos de metade do que o governo previu e do que o governo utilizou no desenho das suas políticas. E que por isso nós podemos dizer que as previsões governamentais pouco valem. Em terceiro lugar, que o governo tem dirigido o país e vai continuar a dirigir o país às escuras quanto ao impacto económico das suas políticas. E quarto, que os enormes investimentos públicos em grandes infraestruturas, com um acentuado endividamento do Estado e do país, não tiveram qualquer impacto positivo relevante na criação da riqueza nacional, nos rendimentos das famílias e no desenvolvimento do setor privado nacional. O segundo indício é que a conceituada empresa internacional de rating, Fitch, não só baixou a classificação do país no que respeita a alguns indícios internacionais, como estimou que essa classificação pode baixar mais, pois que degradou a apreciação geral do país de estável para negativo. Isso é grave, porque significa que o mercado internacional deixou de acreditar e tenderá a acreditar cada vez menos na capacidade de Cabo Verde honrar os compromissos decorrentes dos empréstimos concedidos ao Estado e aos operadores privados e dos investimentos feitos no país. Terceiro indício é que se as fontes de financiamento externo se estão a fechar para o Estado e para o país, também o estão as fontes de financiamento interno. O Estado forçou os bancos a emprestar-lhe tanto dinheiro que não sobrou para o setor privado. E agora, já nem há mesmo para o próprio Estado. É cada vez mais crescente a exigência dos cabo-verdianos quanto à melhoria do Sistema Nacional de Saúde, indicador importante na avaliação do desenvolvimento humano de um país. Ciente das dificuldades, mas sobretudo dos desafios para o setor, num contexto marcado pela incapacidade do governo na adoção das reformas estruturantes para o setor
limitando-se à gestão corrente de projetos encontrados e muitos deles com financiamento garantido. O grupo parlamentar do MPD vai levar a debate para a sessão de abril a necessidade de aprofundamento das reformas para o setor da saúde. O deputado Orlando Dias explicita as grandes questões da interpelação ao governo. Como forma de contribuir para o aprofundamento da reforma do sistema de saúde de Cabo Verde, o grupo parlamentar do MPD deu entrar na Assembleia Nacional um pedido de agendamento de uma interpelação sobre a necessidade de aprofundamento da reforma do sistema de saúde de Cabo Verde, perspectivando, portanto, um melhor desempenho do mesmo. Questões como a necessidade de reforço do financiamento do sistema, infraestruturas, melhoria de equipamentos e demais infraestruturas de saúde, reforço da vertente de saúde pública, que consideramos que é, portanto, a parte fraca do nosso sistema de saúde. Também assuntos que têm a ver com portanto, os recursos humanos, que há muita queixa dos profissionais em relação à desmotivação, a melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde, mas sim também a necessidade do aumento do número de médicos, de enfermeiros e de outros, portanto, profissionais de saúde, também estarão, digamos, em debate na próxima sessão plenária. Vamos falar sobre também a descentralização, a necessidade de atribuição de mais poderes, competências e recursos, tanto financeiros como humanos e materiais, para que os municípios possam também desempenhar um papel importante na prestação dos cuidados de saúde, sobretudo cuidados primários de saúde. Houve, nos últimos anos, nos últimos 12 anos, uma clara desaceleração da melhoria dos indicadores, dos principais indicadores de saúde pública, geralmente em relação à mortalidade infantil, mortalidade geral, mortalidade materna. Houve também, digamos, uma desaceleração da melhoria, por isso o país ainda não conseguiu atingir o objetivo do milénio. É cada vez mais consensual a importância da governação dos anos 90 na construção do Estado de Direito Democrático e nas principais reformas institucionais, económicas e sociais em Cabo Verde, com influência decisiva no futuro do país e na felicidade das nossas gentes em todas as ilhas do país. Esta semana falamos das principais medidas adotadas pelo governo do MPD para a integração e valorização das nossas comunidades imigradas através da engenheira Mayra Silva. Pode-se afirmar que Cabo Verde tem a sua história fundada na imigração. Dito de outra forma, a imigração é transversal à sociedade cabo-verdiana. É um fenómeno antigo e constante. A imigração marcou e marca a vida dos cabo-verdianos que percorrem o mundo na busca de novas oportunidades que visem a melhoria da sua condição de vida. Durante a década de 90, o governo do MPD alcançou várias conquistas para as comunidades imigradas, graças a conjunto de medidas, nomeadamente a devolução da nacionalidade cabo-verdiana aos que haviam perdido só por terem adquirido outra nacionalidade de conveniência, a atribuição de capacidade eleitoral ativa e passiva aos imigrados a exercer nos próprios países de acolhimento, tanto em eleições legislativas como em eleições presidenciais, o que é raro no mundo fora. A reformulação da rede de representação diplomática e consular para melhorar a cobertura das comunidades imigradas, a coesão de bolsas de estudo a filhos de imigrantes, o incremento grande do fluxo de informação para as comunidades sobre o que se passa em Cabo Verde. A nação cabo-verdiana que se encontra espalhada na diáspora sente Cabo Verde com a sua terra-mãe e este sentimento é recíproco, ou seja, Cabo Verde está sempre a acolher o seu filho em todo momento, na tristeza e na alegria. A diáspora cabo-verdiana ganhou confiança no mundo, integra-se cada vez mais pela vivência de Cabo Verde, da política, economia, passando pela cultura. As remessas dos imigrantes cresceram sustentavelmente durante a década de 90, melhor dizendo, duplicaram nesses 10 anos.
Esta década representou a construção da confiança no país. Os imigrantes começaram a investir corajosamente e significativamente na produção e nos serviços de Cabo Verde. É com esta viagem aos gloriosos anos 90, os anos da instalação da liberdade e da democracia em Cabo Verde, que colocamos o ponto final em mais um tempo de antena do MPD. Marcamos o reencontro para a próxima semana, à mesma hora. Continuação de uma muito boa